Existe uma gentileza silenciosa que não pede nada em troca. E às vezes, esse silêncio fala mais alto que qualquer tesouro. Isabela, aos 26 anos, estava sem um tostão e afogada em dívidas. Não tinha família para recorrer, nenhuma rede de segurança. Apenas seus uniformes, seu estetoscópio e a esperança de que, um dia, a vida lhe desse uma trégua. Mas quando ela aceitou o trabalho que ninguém mais queria, cuidar de um senhor idoso, silencioso e moribundo, todos riram dela. Até o dono do imóvel onde ela morava a caçoou, dizendo que ela estava jogando a vida fora com alguém que já tinha um pé na cova. Eles não sabiam a verdade. Ninguém sabia. Porque o que Isabela não imaginava na época era que aquele homem solitário e esquecido guardava um segredo que valia mais do que a maioria das pessoas poderia sonhar. Isabela sempre acreditou em fazer a coisa certa, mesmo quando o mundo não era justo com ela. Recém-saída da faculdade de enfermagem, esperava conseguir um emprego num hospital, com um bom salário e horário fixo. Mas depois de meses de recusas, estágios não remunerados e muitas noites chorando no travesseiro, ela se viu diante de um anúncio rabiscado num mural de esquina. Cuidador particular necessário para senhor idoso, pagamento modesto, moradia inclusa. Não era glamuroso, não era o que ela sonhava, mas era um trabalho. O endereço a levou a uma casinha modesta, já desgastada pelo tempo, na beira da cidade. Daquelas que as pessoas passavam e nem notavam. Não havia cercas nem flores, só uma caixa de correio torta e uma varanda que rangia ao pisar. Quando a porta se abriu, lá estava o seu Mendes. Alto, mas curvado, vestia um macacão desbotado e uma camisa amarrotada. Seus olhos, contudo, eram penetrantes, como se vissem coisas que os outros não conseguiam. Ele mal disse uma palavra quando ela entrou. Apenas acenou com a cabeça e apontou para uma cadeira. A entrevista durou 5 minutos. Começa amanhã, ele sussurrou, a voz rouca. Traga suas coisas. Foi isso. Isabela se mudou na manhã seguinte com apenas 2 malas. O quarto que lhe deram era simples. Uma cama, uma cômoda, uma janela que dava para um quintal empoeirado. Não era muito, mas era um teto. O seu Mendes nunca pedia muito. Comia pouco, falava menos e passava a maior parte do tempo sentado numa poltrona desgastada, olhando pela janela. Às vezes lia, às vezes apenas fechava os olhos. Mas Isabela notou algo estranho desde o começo. Ele a observava, não de um jeito assustador, mas como se estivesse a estudando, como se estivesse esperando por algo. Mesmo assim, ela o tratava como família. Garantia que seus lençóis estivessem limpos, sua sopa quente e sua voz, por mais rara que fosse ouvida. Certa noite, depois de ler para ele uma história de um livro infantil que ele havia pegado aleatoriamente, ela o pegou sorrindo de leve. Foi a primeira vez que ela o viu sorrir. O trabalho era mais difícil do que ela esperava. Ninguém dava atenção a cuidadores como ela. Suas ex-colegas de faculdade postavam fotos de seus novos apartamentos, enquanto ela esfregava chãos e trocava lençóis manchados de suor e remédios. Seu celular não parava de tocar. Agências de cobrança, o antigo proprietário, amigos que achavam que ela tinha cometido um erro. Você está desperdiçando sua juventude, uma amiga lhe disse. Ele vai morrer logo de qualquer jeito. Por que dar sua vida a alguém que não pode te dar nada em troca? Até o dono do imóvel, Agenor, apareceu um dia, sorrindo de canto de boca, encostado na porta. Então foi aqui que você foi parar, ele zombou, cuidando de algum velho coitado. Aposto que ele já cheira a morte. Isabela cerrou os dentes, mas não disse nada. Ela sabia que o que estava fazendo importava, mesmo que ninguém mais pensasse assim. Então vieram as peculiaridades. Toda semana, um carro preto e elegante parava na frente da casa. Era sempre o mesmo motorista, sempre de terno. Ele nunca falava com Isabela, apenas entregava um envelope selado endereçado ao seu Mendes e ia embora. Uma vez, ela tentou espiar, mas o seu Mendes o tirou de suas mãos e o trancou numa gaveta. Em outra ocasião, ela encontrou uma prateleira cheia de livros, não romances ou história, mas sobre banco, finanças e direito. Livros grossos e pesados, cheios de gráficos e números. Para que servem estes? Ela perguntou. O seu Mendes a olhou por um longo momento antes de responder. Apenas algo de outra vida, ele disse em voz baixa. Ela não insistiu, mas as perguntas começaram a se acumular. Certa noite, por volta das 3 da manhã, Isabela acordou com o som da tosse. Ela correu para o quarto do seu Mendes. Ele estava encharcado de suor, tremendo. Estou aqui, ela sussurrou, colocando um pano úmido em sua testa. Ele pegou
pegou a mão dela com uma força surpreendente. Isabela, ele sussurrou, os olhos vidrados. Você é a única pessoa que me tratou como um ser humano. O aperto dele afrouxou um pouco. Espero que o mundo lhe retribua bem. Então ele adormeceu novamente. Isabela ficou sentada ao lado dele o resto da noite. Havia algo naquelas palavras que a marcou, como se ele soubesse algo que ela não sabia. Os dias após aquela confissão sussurrada pareceram diferentes. O seu Mendes ficou ainda mais quieto, se é que era possível. Parou de comer muito. E embora Isabela tentasse toda a sopa, todo o chá, todo o conforto que conseguia imaginar, o corpo dele simplesmente parecia desistir, lentamente, como uma vela queimando sua última chama. Mas seus olhos, eles nunca paravam de observá-la. Às vezes, quando ela limpava o quarto ou lia para ele de antigos livros de poesia, ela o flagrava a encarando com algo entre paz e arrependimento, como se quisesse dizer mais, mas não encontrasse as palavras, ou talvez já tivesse dito. Certa tarde, Isabela estava dobrando as roupas dele, uma pilha de flanelas gastas e calças duras, quando notou algo estranho. Cada peça tinha uma pequena etiqueta costurada na gola. Não eram etiquetas de lavanderia, eram bilhetes manuscritos em tinta desbotada. Alguns diziam Paris 1973, outros Cairo 1985 ou Londres 1969. Ela segurou um, forçando a vista para ler a tinta. Por que suas roupas têm isso? Ela perguntou. O seu Mendes não respondeu de imediato. Apenas a olhou e depois virou o olhar para a janela. Elas me lembram de quem eu costumava ser, ele finalmente disse. Isabela franziu a testa. E quem era? Ela perguntou. Ele sorriu de leve. Um homem que esqueceu como viver até agora. Ela não entendeu o que ele quis dizer, mas mesmo assim seu coração apertou. No final da semana, o seu Mendes mal conseguia sentar. Isabela ficou ao lado dele constantemente, dormindo numa pequena cama de campanha que ela arrastou para perto. Segurava a mão dele quando ele tremia, cantava canções de ninar quando ele acordava assustado e sussurrava orações quando achava que ele não passaria da noite. Na manhã do 7º dia, ela entrou no quarto com uma tigela quente de mingau. Ele já se fora, em paz, os olhos fechados, os lábios ligeiramente entreabertos, como se tivesse simplesmente escolhido partir em seu sono. Isabela ficou ali por muito tempo, a tigela ainda nas mãos, lágrimas rolando silenciosamente pelo rosto. Ela não esperava sentir-se tão desolada. Depois de tudo, o silêncio, o mistério, as perguntas sem resposta, ela tinha chegado a amá-lo como família, talvez até mais. Porque por mais que ele falasse pouco, ele a tinha visto. Quando o mundo a ignorava, ele a observava com uma espécie de orgulho silencioso. E agora, ele se fora. 3 dias se passaram antes que uma batida viesse à porta. Era um homem alto, de terno escuro, o mesmo motorista que sempre trazia os envelopes lacrados. Ele lhe entregou uma carta sem dizer uma palavra. Dentro, havia um breve bilhete. Prezada senhora Isabela Soares, você está cordialmente convidada ao escritório de advocacia de Bittencourt e Associados para tratar do testamento e bens finais do senhor Arthur Mendes. Favor comparecer às 10 horas em ponto. Ela olhou para o papel. Bens? Testamento? Que bens? O seu Mendes morava numa casa empoeirada, usava roupas velhas e comia mingau todas as manhãs. O que ele poderia ter deixado? Ainda assim, ela foi. Isabela entrou no escritório de advocacia como alguém que não pertencia àquele lugar. Ainda usava seu uniforme de enfermeira, um pouco amassado pela semana de luto e exaustão. Seus sapatos estavam gastos, o cabelo preso num coque simples, e ela não carregava nada além de uma pequena bolsa com a carta do seu Mendes dentro. A recepcionista mal olhou para cima. Nome? Ela perguntou sem grosseria. Isabela Soares, ela disse suavemente. Os olhos da mulher se arregalaram. Ah, sim, por favor, por aqui. Ela foi conduzida por um corredor silencioso até uma sala grande e polida, onde um homem mais velho, de terno impecável, a esperava. Ele ofereceu um pequeno sorriso e fez um gesto para que ela se sentasse. Sou o advogado Bittencourt, ele disse. A senhora está aqui para tratar das últimas vontades do senhor Arthur Mendes. Isabela assentiu lentamente. Claro, ela disse. Eu não esperava que houvesse algo para ver. Ele não parecia ter muito. O doutor Bittencourt a olhou demoradamente, daquele jeito que a fazia sentir que ele sabia algo que ela não sabia. Então, ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa e começou a falar. O senhor Arthur Mendes não era quem a senhora pensava. Ele começou. Isabela piscou. Ele viveu discretamente, sim, mas por trás daquele silêncio estava uma das mentes financeiras mais poderosas do nosso tempo.
Ela permaneceu imóvel enquanto ele continuava. Ele fundou 9 bancos privados na África e na Europa. Todos com nomes diferentes, todos operando independentemente, mas todos conectados por um único proprietário silencioso. Ele mesmo. O coração de Isabela disparou no peito. O senhor está dizendo que ele era dono de bancos? 9 deles? O Dr. Bittencourt confirmou. E cada ação, cada prédio, cada ativo, tudo isso agora pertence à senhora. Houve uma pausa muito longa. Isabela o encarou, a boca ligeiramente aberta. Eu? Ela sussurrou. Sim, ele disse, deslizando um documento pela mesa. Ele a incluiu em seu testamento. Ela não conseguia respirar. Suas mãos tremeram enquanto pegava o papel. Não era falso, era real. Tudo. O velho moribundo que vivia numa casa empoeirada com roupas gastas valia bilhões. E ele deixou tudo para ela. Isabela não se lembrava de ter saído do escritório. Ela se viu lá fora, parada na calçada, olhando para o céu como se ele pudesse lhe dar respostas. Por quê? Ela era apenas uma enfermeira, uma garota batalhadora e invisível de lugar nenhum. Nunca pediu nada, apenas quis fazer a coisa certa e de alguma forma isso foi o suficiente. O Dr. Bittencourt lhe dera um número de telefone e dissera que pessoas a contatariam em breve. Banqueiros, advogados, contadores. Ela agora era a única proprietária de um império construído nas sombras. Mas à medida que o peso da verdade se assentava em seus ombros, outro pensamento surgiu. O que as pessoas diriam? O que fariam? Acreditariam nela? Tentariam tirar isso dela? A notícia se espalhou rápido. Talvez porque alguém falou. Talvez porque segredos não ficam enterrados para sempre. De qualquer forma, em poucos dias, a vida de Isabela mudou completamente. Amigos antigos, que pareciam ter sumido, rastejaram de volta, de repente lembrando-se de como eram próximos. Ex-colegas de trabalho mandaram mensagens implorando por empregos. Estranhos a procuraram, alegando serem parentes distantes. Até o hospital ligou, oferecendo de volta o emprego pelo qual ela uma vez suplicou. Mas o pior de tudo, seu antigo proprietário, Agenor, apareceu de novo. Desta vez, ele não estava rindo. Ele estava parado no portão da casinha onde ela havia cuidado do seu Mendes. Seu rosto estava pálido, sua postura derrotada. Isabela, ele disse, a voz trêmula. Eu soube o que aconteceu. Eu preciso da sua ajuda. Ela abriu a porta lentamente, observando-o com cuidado. Ele engoliu em seco. Meu negócio está falindo. Devo dinheiro em todo lugar. Estou prestes a perder tudo. Ele olhou para baixo. Eu sei que te tratei mal. Eu estava errado. Mas por favor, se você pudesse me dar um empréstimo, eu vou te pagar de volta, eu juro. Isabela o encarou. Não com raiva, nem com desejo de vingança, mas com uma compreensão serena. Ela se lembrou das noites em que chorou sozinha, depois que ele a zombou. Do jeito que ele riu quando pensou que ela estava desperdiçando sua vida. E agora, ele precisava dela. Ela deu um passo à frente e então, sem dizer uma palavra, passou por ele e entrou no carro preto que a esperava atrás. Lá dentro, um motorista curvou a cabeça. Para onde, senhora? Ela deu uma última olhada na casa, nas lembranças, na dor e sorriu. Para minha próxima reunião, ela disse. Depois, virou-se para o motorista e completou. E diga à equipe que quero começar a planejar o primeiro programa de alcance social. Vamos construir clínicas gratuitas. Ele assentiu. Enquanto o carro se afastava, Isabela recostou-se, fechou os olhos e sussurrou. Tudo o que fiz foi mostrar gentileza a um homem que o mundo esqueceu. Eu não sabia que ele estava construindo um legado só para mim. Isabela não mudou da noite para o dia. Mesmo com o peso de 9 bancos em seu nome, ela ainda acordava cedo, ainda preparava seu próprio chá pela manhã, ainda andava descalça pela casa por um tempo antes que o mundo começasse a bater à sua porta. Mas agora o mundo era mais barulhento do que nunca. Repórteres queriam entrevistas, políticos mandavam mensagens, empresários tentavam agendar reuniões e, no entanto, Isabela permaneceu com os pés no chão. Não porque tinha dinheiro, mas porque se lembrava de quem era antes de o dinheiro chegar. Uma garota com nada além de coração e esperança. Por tudo isso, uma pessoa nunca mudou. Lucas, seu vizinho. O homem quieto que morava 2 casas ao lado quando ela se mudou para cuidar do seu Mendes. Ele era pobre, trabalhava numa oficina mecânica local, usava roupas de segunda mão e sempre cheirava levemente a óleo de motor. Mas ele era gentil. Sempre a procurava para saber se estava bem. Sempre oferecia ajuda quando os outros viravam o rosto. Quando ela chorou depois que o seu Mendes faleceu, ele sentou-se com ela
Isabela em silêncio. Quando ela pensou em desistir, ele a lembrou por que ela começou. E quando o mundo virou de cabeça para baixo, ele esteve ao lado dela. Não pelo que ela tinha, mas por quem ela era. Eles se casaram em segredo. Nenhuma grande cerimônia, nenhuma câmera piscando, apenas eles, algumas velas e uma promessa sussurrada sob as estrelas. Ela uma vez lhe disse: "Você foi a única luz que vi quando todo o resto estava escuro." E ele respondeu: "Então eu brilharei para sempre." Isabela não comprou mansões ou carros caros. Em vez disso, construiu clínicas gratuitas por todo o país. Financiou escolas em vilarejos esquecidos. Concedeu bolsas de estudo para alunos que, como ela, tinham talento, mas nenhuma oportunidade. As pessoas lhe perguntavam por que ela não tirava um tempo para aproveitar sua nova vida. Ela apenas sorria e dizia: "Eu já estou aproveitando, estou ajudando pessoas." Esse é o sentimento mais rico que existe. Ela até contratou antigos cuidadores e enfermeiros que haviam sido tratados como sombras no sistema, dando-lhes salários justos, benefícios e dignidade. "Cuidadores", ela disse durante um discurso, "são o coração da humanidade e muitas vezes esquecemos de agradecê-los." Um dia, alguém apareceu em seu escritório. Não um repórter, nem um parceiro de negócios, nem mesmo um político. Era o motorista silencioso do carro preto, o mesmo homem que costumava entregar aqueles envelopes misteriosos ao seu Mendes. Ele entrou, tirou o chapéu e fez uma leve reverência. "Fui instruído a lhe entregar isto", ele disse, entregando-lhe um envelope selado. Dentro havia uma carta escrita com a caligrafia trêmula do seu Mendes. "Querida Isabela", dizia, "se você está lendo isto, então eu cumpri o que vim fazer aqui. Passei minha vida construindo muros ao meu redor, pensando que sucesso significava poder. Mas poder sem amor é apenas solidão usando uma coroa. Então eu a conheci. Você me lembrou que a gentileza é a única riqueza verdadeira. Que cuidar de alguém não significa que eles têm que te dar algo em troca, porque o ato em si é sua própria recompensa. Eu lhe deixei tudo porque você merecia. Não pelo que você fez por mim, mas pela forma como você me fez lembrar o que significa ser humano. Agora vá e torne o mundo melhor do que eu jamais poderia. Com carinho, seu Mendes." Lágrimas rolaram pelo rosto de Isabela enquanto ela dobrava a carta cuidadosamente e a colocava numa pequena caixa de madeira em sua mesa. Aquela caixa se tornou sua posse mais valiosa. Não os bancos, nem o dinheiro, nem o poder. Apenas um simples bilhete de um homem que encontrou a paz através de sua gentileza. Certa noite, Isabela estava diante de uma multidão reunida para a inauguração de um novo centro comunitário. Crianças riam atrás dela, mães aplaudiam, senhores idosos acenavam em gratidão. Ela olhou para a câmera e falou: "Tudo o que fiz foi mostrar gentileza a um homem que o mundo esqueceu. Eu não sabia que ele estava construindo um legado só para mim, mas eu também não fiz isso por recompensa. Eu fiz porque era a coisa certa a fazer. Então, onde quer que você esteja, não importa como sua vida se pareça. Não espere por reconhecimento para ser gentil. Não espere por agradecimento para ajudar alguém necessitado, porque às vezes, o menor ato de amor pode abrir a maior porta que você nunca imaginou." Ela fez uma pausa, depois sorriu. "E se você está assistindo a isso, talvez seja a sua vez. Gentileza não custa nada, mas às vezes te dá tudo. A gentileza nunca é desperdiçada, mesmo quando parece que ninguém a vê. Às vezes, as maiores recompensas vêm não de buscar reconhecimento, mas de dar amor e cuidado àqueles que foram esquecidos pelo mundo. Você nunca sabe a vida de quem pode mudar, ou que portas sua bondade pode abrir em troca." E se esta história tocou seu coração, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que fazer o bem importa. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias da vida real que vão tocar sua alma. Muito obrigada por assistir.